Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 16. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho e divide com a pessoa essa leitura. Preste atenção. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém, igreja? Versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém? Agora eu leio o versículo 18 e gostaria que você repetisse bem alto e bem forte. Vamos lá. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. O arrependimento para a vida. O arrependimento para a vida. Amém? Você crê que Deus realmente deu até para nós o arrependimento para a vida eterna? Quem crê? Então vamos aplaudir a palavra de Deus, mas vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra sua boca e diga: glória a Deus. Que coisa linda. Faça de novo. Isso, glorifica. Vai glorificando e aplaudindo. Deus, olha que coisa linda. Olha que coisa gloriosa. Olha o teu povo te aplaudindo, te glorificando. E não apenas o povo que está aqui na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro agora está te aplaudindo e te glorificando. É muito lindo, ó Deus. Então se regozije com teu espírito, derrame o teu poder, derrame a tua virtude, alegre cada coração que está te exaltando agora, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Onde estiver uma só pessoa te exaltando, te glorificando, te aplaudindo, derrame o teu poder agora. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Vem agora e tome o nosso lugar, tome a nossa boca, tome os nossos lábios, fale através de nós, envie a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. É tão bom estar aqui, fala a verdade. É muito bom glorificar a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. O apóstolo Pedro teve que ir até a igreja de Jerusalém para dar explicações. Porque chegou um comentário lá na sede da igreja, porque a sede da igreja, a igreja verdadeira, não é em Roma, é em Jerusalém. A igreja começou em Jerusalém. Pedro teve que ir dar satisfações na igreja em Jerusalém, porque lá estava um comentário, o conselho reunido, dizendo: Pedro,
entrou na casa de varões incircuncisos, ou gentios, ou pagãos. E ele não podia ter entrado na casa daqueles pagãos. E o que é pior ainda, Pedro batizou aqueles gentios. Nós precisamos ter uma conversa dura com Pedro, porque onde já se viu um negócio desse? Ele vai até Cesareia, entra na casa de um centurião romano, que é um pagão, que é um gentil, e além de tudo batiza o centurião romano nas águas e batiza toda a sua família. Isso não pode continuar assim. O que Pedro está fazendo não está certo. E Pedro chegou em Jerusalém para dar explicações. Ele teve que enfrentar o conselho. Ele teve que dar satisfações. Para que você entenda a acusação contra Pedro, na cabeça do judeu, principalmente naquela época dos apóstolos, na cabeça dos judeus, e Pedro era judeu como Jesus também, há dois povos no mundo. Os judeus, que pelo Antigo Testamento é o povo escolhido de Deus, descendentes de Abraão, o povo da promessa, o povo santo separado para Deus, conforme o Antigo Testamento, e o resto da humanidade. Na cabeça do judeu, o resto da humanidade é tratado como gentes do mundo, como gentios. Por isso que eles falam, os gentios, pessoas do mundo, gente do mundo. O judeu, ele chama o não-judeu de goim, ou goins, que são pessoas que não estão na mesma fé dos judeus. Todos os judeus, os machos, os homens quando nascem, eles recebem uma marca física que se chama circuncisão. Aquela pele que recobre o prepúcio do homem é cortada. É como se fosse uma operação de fimose, que hoje se faz em crianças. Todos os judeus são circuncidados. E o resto da humanidade não é. São incircuncisos. Então a ira na igreja de Jerusalém é esta. Puxa, como é que Pedro, um homem que andou com Cristo, um varão circuncidado, como que ele entra na casa de incircuncisos, entra na casa de gentios, entra na casa de pagãos, e ainda batiza nas águas aqueles pagãos? Precisamos conversar com Pedro. E Pedro, então, vai fazer a sua defesa agora. E eu quero que você acompanhe comigo. Aqui no capítulo 11 mesmo, versículo 2. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, isto é, os judeus. Aqueles que tinham a marca física, para provar que pertenciam a Deus. E os que eram da circuncisão diziam para Pedro, versículo 3, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. A indignação e o escândalo ali está em que uma pessoa que é circuncidada se junta com alguém, entra na casa de uma pessoa que é incircuncisa e fica debaixo do mesmo teto e come a mesma comida.
Aquele que era circuncidado ficou manchado, se tornou impuro. Então eles estão dizendo que Pedro se manchou, que Pedro está em pecado. Você entrou na casa de varões incircuncisos e comeu com eles. Versículo 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo... Vamos acompanhar a defesa de Pedro agora. Quem não tiver o evangelho, acompanhe com atenção. Versículo 5. Pedro está falando agora, se justificando. Estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois eu nunca em minha boca coloquei coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. Pedro está dizendo que ele teve uma visão. E que naquela visão lhe ofereceram coisas impuras para comer. E ele disse, de jeito nenhum, não como nada impuro. Mas a voz do céu, a voz do Senhor me disse, não chames tu comum ou impuro ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, disse Pedro, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vir em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Olha só, Pedro está dizendo, é verdade, eu entrei na casa de um incircunciso, eu entrei na casa de um pagão, eu também achava que eles eram imundos, eu também achava que eles eram pecadores, eu também achava que eles eram desprezados de Deus. Mas naquela visão, Deus me mostrou que eu não devia julgar as pessoas. Que eu não podia considerar como imundo quem foi purificado por Deus. E na mesma hora daquela visão, vieram os mensageiros me chamar para me levar a Cesareia. E o Espírito Santo agora falou comigo, dizendo para eu ir. E quando eu cheguei na casa daquele homem, aquele homem disse que apareceu um anjo para ele na casa dele, quando ele estava orando e jejuando, e o anjo disse que era para me chamar, que eu tinha palavras com que ele se salvasse e toda a sua casa. Olha só, você vê que havia um preconceito naquela época contra nós, contra eu, contra você, porque eu não sou judeu, você também não é. Se dependesse do preconceito humano, só os judeus iriam para o céu. Se dependesse da ideia humana de salvação, eu e você não podíamos ser salvos. Mas Deus está destruindo o preconceito, primeiro, através de uma visão celestial. Mostrando que não é do jeito que o homem pensa, do jeito que a religião pensa. Porque a religião quer decidir quem vai para o céu e quem não vai. A religião quer decidir quem batiza e quem não batiza. A religião quer chegar para alguém e falar assim, você não pode batizar. Por causa disso, disso, disso. A religião quer decidir quem pode batizar e quem não pode, quem vai para o céu e quem não vai. Na cabeça de Pedro e dos judeus, nós éramos imundos. Mas Deus está dizendo para Pedro, não considere imundo
O Espírito Santo está dizendo, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Pedro ficou pensando, mas eles são pecadores, são pagãos. Aí o Espírito de Deus me manda ir até lá. Me manda ir até a casa daquele pagão. Eu não queria entrar, mas se Deus está me mandando, eu tinha que entrar. E eu entrei. E eles queriam ouvir as palavras. Que palavras eram essas de salvação? Olha a visão. O que o anjo disse para Cornélio: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Olha só, te dirás palavras com que te salves, tu e a tua casa. A pregação da palavra tem o poder de produzir o milagre da salvação. Por isso que a palavra tem que ser pregada. E nós temos que pregar. E todos têm que ouvir. Agora, que palavra é essa de salvação que Pedro foi lá e falou para Cornélio? Que o anjo disse, ele sabe quais são as palavras de salvação. Manda chamar o Pedro para que te fale. Com estas palavras, como que você e a sua família serão salvos. Então, aqui no capítulo 10, nós vamos até o versículo 34, para ver que palavras de salvação foram essas, que o anjo garantiu que Pedro sabia. E que Cornélio precisava ouvir para ele ser salvo e também a sua família. Então Pedro vai dizer aqui, Atos 10, 34, está falando para Cornélio, as palavras que ele disse. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença de pessoas. Deus não faz. A religião faz. A religião trata diferente pessoa casada, pessoa solteira, pessoa desquitada, pessoa divorciada. A religião trata diferentemente uma pessoa que é muito humilde e outra que é rica e poderosa. A gente sabe que existe um tratamento diferente em muitas religiões. A religião trata diferente as pessoas por vários motivos. Mas Pedro está dizendo, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Olha só, ele estava falando com pagãos, com hereges, atenção, hereges. Ele estava falando com pecadores, com pessoas que aos olhos da religião não podiam ser salvas, entenda isso. Pedro está sendo criticado porque ele batizou pessoas que aos olhos da religião não poderiam ser salvas. Agora, o que o Espírito Santo está dizendo? O que o anjo testificou? Pedro vai dizer palavras para que te salves tu e a tua casa. Manda trazer ele aqui. E qual é a primeira coisa que Pedro diz? Deus não faz acepção de pessoas. Pedro não chegou lá na casa do Cornélio dizendo, você é casado ou solteiro? Você vive bem com a sua mulher ou vocês estão em processo de separação? Ou vocês dormem em quartos separados? Como é que está a sua vida conjugal? Primeira coisa que ele disse, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não perguntou, você é rico, você é pobre, você está endividado. Não perguntou nada, qual é a igreja que você frequenta? Não perguntou nada disso. Há quanto tempo você conhece a palavra? Não perguntou nada disso. Há quanto tempo você está ouvindo o evangelho? Não perguntou nada disso. A primeira coisa que ele diz, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus estava naquela hora, através do Espírito Santo, usando uma visão do céu, usando um anjo e usando o próprio Espírito para falar com Pedro, para destruir um preconceito, entenda isso. Destruir um preconceito religioso que impedia que pessoas fossem salvas. Eu sou pregador do Evangelho. Eu sei quais são as palavras da salvação. E eu tenho anunciado esta palavra de salvação e todos os pastores da Paz e Vida têm pregado esta palavra de salvação. Que palavra é esta que nós anunciamos? A mesma que Pedro vai anunciar aqui. Estamos fazendo esta obra. Agora nós vamos escolher pessoas para pregar. E na hora que as pessoas vêm,
nós vamos escolher quem vai para o céu e quem não vai. E quando as pessoas vêm para a igreja e querem se batizar, nós vamos escolher quem batiza e quem não batiza. Vamos dizer para ela fazer um cursinho de batismo. Vamos colocar problemas na frente da pessoa. Vamos começar a escolher quem vai fazer parte da nossa igreja e quem não vai fazer parte da nossa igreja. Amados, se a igreja é do homem, o homem pode fazer tudo isso. Se a igreja é do homem, o homem fala, não, na minha igreja só entra assim. Se aparecer alguém aí dizendo que na igreja dele só pode entrar com bota, ele não vai aceitar quem não usa bota. Se vier alguém sem bota, ele vai dizer, não, na minha igreja só entra gente com bota. Porque eu acredito que para os céus a gente vai com bota e tudo. Então, a igreja é dele. Ele escolhe que tipo de gente que ele quer que frequenta. Não, na minha igreja, só se tiver com vestidão até o pé. Se tiver com vestidão comprido até o pé, pode entrar. Se não vier assim, na minha igreja, não entra. A igreja é dele, ele pode escolher. Ele pode dizer, eu quero uma igreja só de rico, eu quero uma igreja só de pobre. Eu quero uma igreja misturada, mas a igreja dele, ele decide. Não, na minha igreja, só quem é casado bonitinho no papel. Ele escolhe. Ele resolve. Na minha igreja, eu só quero jovens, não quero velho, não. Ele escolhe, a igreja é dele. Mas a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, essa igreja só prega a palavra de Deus e é salvo aquele que quer. Quem crer na palavra e for batizado, será salvo. Deus não faz acepção de pessoas. De vez em quando se levanta alguém, ou alguém, muitos até, para falar mal do pastor Palharim, da Paz e Vida. Ah, lá eles batizam todo mundo. Glória a Deus. Se for da vontade do Senhor, nós queremos salvar o Brasil inteiro. Queremos batizar o mundo inteiro. Nós não fazemos acepção de pessoas. Primeiro ponto é esse. Não há acepção de pessoas. Deus está destruindo um preconceito forte ali. Sabe por que Deus está destruindo aquele preconceito? Porque senão o resto da humanidade não seria salvo. Jesus Cristo teria morrido na cruz só por um país pequenininho que é menor do que o Paraná. Um país pequenininho que é menor aí do que muitos estados do Nordeste. Jesus Cristo teria morrido só por um paizinho de nada chamado Israel. É o povo de Deus, respeitamos, amamos. Mas Jesus Cristo, ele não morreu só pelos judeus. Ele morreu por toda a humanidade. Ele é o Salvador do mundo todo. Ele é o Salvador primeiro do judeu e depois de nós também. Deus precisa destruir preconceitos nos dias de hoje. Eu não ligo de falarem mal de mim. Ah, o pastor Palharim batiza até quem não é casado. Podem falar o que quiser. Eu não ligo de falarem mal de mim. Eu só não aceito uma coisa. Que feche a porta do céu para as pessoas que estão com problemas conjugais. E não sou eu que não aceito, não. Aquele que me enviou a pregar, ele está dando uma ordem clara. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ele não me disse, vai e prega o evangelho só para quem é casado e está com a vida conjugal 100%. Ele não me disse, vai e prega o evangelho menos para os divorciados, menos para os desquitados. Ele não me disse, vai e prega o evangelho só para uma categoria. Não, ele mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O casado, o solteiro, o velho, o novo, o rico, o pobre, o branco e o negro. A toda criatura. Quem crer e for batizado, não interessa se é casado, solteiro, desquitado, separado, se é preto ou branco, se é rico ou pobre. Quem crer e for batizado será salvo. Deus precisa destruir esses preconceitos hoje. Porque tem um monte de gente perdendo a salvação, porque tem religião decidindo, você aqui não entra, aqui você não batiza, aqui você não toma santa ceia.
Tem muita gente perdendo a salvação porque tem clubes religiosos que só aceitam um tipo de sócio. Mas a igreja, a verdadeira igreja, a igreja que Jesus Cristo comprou com seu próprio sangue, esta igreja não é um clube, mas é um corpo. E no corpo de Cristo pode ser incluídos todos aqueles que crerem no Evangelho e receberem Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador. E quem crer e for batizado será salvo. Vamos imaginar que a igreja do Senhor Jesus colocasse algumas regras assim para as pessoas entrarem. E de fato coloca. Qual é a primeira regra para a pessoa entrar na igreja de Jesus Cristo? Tem que crer no Evangelho. Você crê no Evangelho? Já preencheu o primeiro requisito. Ele não vai te dar uma ficha cadastral para você preencher. Estado civil, profissão, nada disso. Jesus Cristo não vai te dar uma ficha cadastral para você preencher. Primeira regra, crer no Evangelho. Segundo requisito, ser batizado. Ser batizado. Olha só, ser batizado, senão não entra. Quando Pedro estava lá pregando para o Cornélio e para a família dele, disse: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Quero que você continue acompanhando o versículo 35. As palavras de salvação que Pedro disse. Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Tem que ter temor de Deus. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este Jesus que vocês mataram, ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Essa é a palavra de salvação que o anjo falou para Cornélio. Traz o Pedro aqui que ele vai te falar palavras para que te salves tu e a tua casa. São estas palavras. Esse é o Evangelho. Crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mas olha só, Pedro não falou de batismo. Em nenhum momento Pedro virou para Cornélio e disse: Cornélio, se você está acreditando, você precisa se batizar. Pedro não falou. Por quê? Porque ainda dentro dele tinha um preconceito. Eu não vou falar nada para o Cornélio a respeito do batismo nas águas, senão ele vai querer dizer para mim que quer se batizar. Aí vai ficar chato eu dizer que não. Então eu vou ficar quieto. Pedro não falou nada a respeito do batismo nas águas. Só disse: olha, quem crê em Jesus Cristo, pela fé no seu nome, tem o perdão dos pecados. Mas a regra é o batismo nas águas. É um dos requisitos. Quem crer e for batizado será salvo. Pedro não está falando como que Cornélio toma posse da salvação. Por quê? Porque ele não quer se envolver. Ele não está a fim de batizar Cornélio, coisa nenhuma. Mas quando Pedro acaba de falar, versículo 44, acompanhe comigo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E
E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Poxa, nós somos circuncidados e eles não. Como que esses gentios, esses pagãos, esses hereges estão recebendo o poder do Espírito Santo? Eles ficaram maravilhados, escandalizados até. E como é que eles sabiam que o Espírito Santo estava sobre Cornélio e a sua família? Versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Olha só, mandou que fossem batizados. O que Deus está fazendo para tirar o preconceito do coração de Pedro? Primeiro, a visão do céu. Um anjo na casa de Cornélio. O Espírito falando com ele, vai com eles. A pregação simples de Pedro, mas ao mesmo tempo incompleta, porque ele não falou sobre o batismo nas águas. Mas naquela hora o Espírito Santo falou, peraí, eu vou acabar com isso. Eu estou vendo que Pedro está com medo de falar, Pedro está sem coragem. Aí o Espírito Santo se derramou sobre os gentios, sobre os pagãos, sobre os hereges. E eles começaram a falar em línguas e magnificar a Deus. E os que eram já batizados com o Espírito Santo, que eram da igreja de Jerusalém, estavam com Pedro, 6 pessoas, disseram, olha, eles estão falando língua como nós. A mesma língua. Não é porque eles são gentios, não é porque eles são estrangeiros, que eles falam uma língua estranha, diferente, é a mesma língua estranha que nós falamos. Aí eles começaram a examinar e viram que em Cornélio estava o Espírito Santo de Deus. Aí eles começaram a glorificar a Deus também. Naquela hora o Espírito Santo testificou com Pedro. Pedro, por que você está querendo fechar a porta do céu para essas pessoas? Olha aqui o meu Espírito agindo na vida do Cornélio, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus empregados. Olha só o meu Espírito agindo na casa inteira. Pedro, está lembrado daquela visão, Pedro? Que você achava que eles eram imundos? Você não ouviu a voz do céu dizendo, não consideres imundo aqueles que Deus purificou? Pedro, eles não são o que você está pensando, não. Eles são escolhidos de Deus. Deus quer salvar também essa família. Aí Pedro, com coragem, chamou lá aqueles 6 que estavam com ele e disse, rápido, pegue esse homem e a sua família e batize nas águas. Porque eles também têm o que nós temos. Como que nós vamos recusar a água? Ou seja, vamos ser mais profundos aqui nessa colocação de Pedro. Como que eu vou recusar a salvação? Não é questão da água, não. Pedro falou, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes? Não é água que ele está recusando, por quê? Porque o batismo é salvação. Quem crer e for batizado será salvo, é condição de salvação. Pode alguém recusar a água para eles? Ou melhor dizendo, pode alguém recusar a salvação para eles? Querido, querida, você que tem ouvido o Evangelho, você que tem crido em Jesus Cristo, você que se converteu, abandonou os ídolos, a falsa religião, a falsa adoração, você que passou a ler o Evangelho, a palavra de Deus, e ama tanto agora essa palavra, não consegue mais viver sem a palavra. Uma transformação poderosa aconteceu na tua mente, no teu coração, na tua alma. Você não fala mais palavrões, você não fuma mais, você não bebe mais, você tem nojo dessas coisas. Você não vive mais como você vivia antigamente. Você já não tem prazer de falar palavrão. Você já não tem prazer de contar piada suja. E se você comete algum pecado, uma tristeza profunda toma conta de você. O que foi que aconteceu no teu coração, na tua alma, na tua mente? Você creu em Jesus Cristo e Ele veio com o Espírito Santo e purificou a tua vida. O sangue de Jesus te purificou, o sangue de Jesus te perdoou. E agora, o que é que falta para você tomar posse da salvação? É a água do batismo. Pedro está dizendo, pode alguém porventura recusar a água? Para que não sejam batizados estes que creram como nós? Pedro está explicando essas coisas lá para a igreja de Jerusalém.
Eles estão ouvindo. E à medida que eles estão ouvindo, os preconceitos vão caindo. Aquela ideia errada de que o resto do mundo ia tudo para o inferno, Deus não queria salvar, aquela ideia está mudando. Eles estão vendo que Deus quer salvar também o resto do mundo, não só os judeus. Quando Pedro está falando isso tudo, Pedro ele conta aqui para os irmãos em Jerusalém, que na hora que caiu o Espírito Santo sobre todos eles, ele se lembrou de umas coisas que Jesus tinha dito, o versículo 16, estou em Atos capítulo 11, versículo 16, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Eu me lembrei daquilo. Pedro está se lembrando de um fato, de um diálogo, de uma palavra de Jesus, dita há 8 anos atrás, quando Jesus ressuscitou, e ele andou com os discípulos pelo prazo de quase 40 dias. Pedro está lembrando que naquela ocasião, há 8 anos atrás, Jesus tinha dito isso. Ele falou, me lembrei daquilo. O que nós concluímos por causa dessa frase de Pedro? Que durante 8 anos, nenhum gentil, nenhum estrangeiro, nenhum não judeu foi batizado nas águas. Durante 8 anos, a água foi recusada, a salvação foi recusada para quem não era judeu. Olha só, 8 anos. Deus vai julgar as pessoas que morreram naquele prazo de 8 anos, segundo a proibição e o ensinamento que tinha naquela época. Mas durante 8 anos a igreja dos judeus, os cristãos judeus, estava errada. Porque eles não estavam obedecendo Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não, eles queriam pregar só para judeus. Queriam batizar só judeus. Durante 8 anos não deram a água, não deram a salvação para ninguém mais que não fosse judeu. Durante 8 anos, pessoas não puderam se batizar nas águas. Deus está agindo ali para derrubar aquele preconceito. Aqui no Brasil mesmo, e até nos dias de hoje, quantas pessoas deixam de receber o batismo nas águas por causa de preconceito religioso, por causa de ideias religiosas? Muitas igrejas estão errando nisso. Deus quer derrubar esse preconceito. Aquela mulher samaritana, que tinha tido 5 maridos, e o que ela estava agora não era o seu marido, aquela mulher samaritana recebeu a água viva de Jesus Cristo. Mas mesmo aquela mulher samaritana vivendo hoje, 2000 anos depois, por muitas igrejas ela não poderia passar. Por muitas igrejas ela não poderia ser batizada nas águas. Por muitas igrejas ela não poderia tomar Santa Ceia. Porque o preconceito está arraigado. Meu querido, a salvação é pessoal. Minha querida, a salvação é pessoal. Cada um vai dar conta da sua própria alma. Você não vai poder arrastar o teu marido para o céu, se ele não quiser crer e se batizar nas águas. E você não vai poder arrastar a tua esposa para o céu, se ela não quiser crer e não se batizar nas águas. A salvação é pessoal. Não envolve estado civil, não envolve estado financeiro, não envolve estado geográfico, não envolve povo, não envolve nação, não envolve época. Deus quer salvar todo mundo. A igreja de Jerusalém durante 8 anos recusou a água para o resto do mundo, ou seja, recusou a salvação. Deus teve que chegar ali e acabar com aquilo, e Pedro está sendo criticado por causa disso. Só que no final da argumentação, Pedro vai receber agora da igreja de Jerusalém uma palavra, porque ele encerra a mensagem dizendo, no versículo 17, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo,
quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era então eu? Eu quero saber, estou perguntando e o Brasil está ouvindo. Quem é você para impedir a salvação dos outros? Quem é você para dizer essa pessoa batiza, esta outra não? Essa toma ceia, aquela outra não? Quem é você para fazer isso? Nós só temos uma missão aqui colocada por Jesus Cristo. Nós não somos juízes de ninguém, nem dos vivos, nem dos mortos. Nós não podemos julgar ninguém, nem decidir a salvação ou a condenação para ninguém. Nós só temos uma ordem de Jesus Cristo, e nós temos que obedecer. Ele não nos colocou para separar, quem vai separar é Ele. Ele não nos colocou para julgar, quem vai julgar é Ele. A ordem que Ele nos deu é clara, é simples, e nós temos que cumprir. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a toda criatura, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eu vou pregar e vou batizar quem crê, não quero nem saber. Quem vai separar é Ele. Quem vai julgar é Ele. Pedro, quando falou com Cornélio, disse: esse Jesus foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É Jesus que julga. Por isso também não adianta nada. Em alguma igreja batizar um casal certinho, que vive bem, mas é infiel, não obedece a Deus, não ora, não jejua, não lê a palavra, fala palavrão. O casal é maravilhoso, mas não vivem de acordo com o Evangelho. Jesus Cristo, o juiz, ele vai analisar. Esse casal é uma beleza, como marido e mulher, é o casal mais feliz do mundo. Batizou nas águas, agora deixa eu ver se é servo fiel, deixa eu ver se é serva fiel. A mulher é, mas o marido, esse não entra não, é infiel. Quem julga é Jesus Cristo. Agora batizar, nós vamos batizar os dois que creem. Nós vamos batizar os que creem. A responsabilidade de obedecer e ser fiel é sua, está entendendo isso? A responsabilidade de continuar fiel. Se você hoje descer as águas, tomou posse da salvação, vai sair daqui salvo, pode ter certeza disso. Todos que descerem as águas hoje e saírem destas águas, vão sair daqui salvos, entenda isso. Todos sairão daqui salvos, entenda isso. Continuar salvo é problema seu. Continuar salvo é problema seu. Eu fico triste quando eu batizo uma pessoa e daqui 3 meses ela desvia. A gente tentou segurar, pregou, acompanhou, fez o possível dentro das limitações humanas, mas fez o que podia para a pessoa não desviar. Mas ela desviou. O problema é dela. Ou não desviou, está na igreja, mas está fazendo coisa errada. É problema dela. A gente prega para a pessoa não fazer coisas erradas, mas o problema é da pessoa. Quem vai julgar depois é Jesus. A nossa obrigação é pregar a palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso, vê se você não joga fora essa oportunidade maravilhosa que Deus está te apresentando hoje. Olha o que disse a igreja lá em Jerusalém, no versículo 18. Aqueles que eram contra, aqueles que tinham preconceito, depois de ouvir Pedro, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios, na verdade, até aos pagãos, na verdade, até aos hereges, na verdade, até aos gentios, deu Deus o arrependimento para a vida. Isso quer dizer que Deus está te dando
a oportunidade de se arrepender para a vida. Você vai se batizar e vai sair daqui salvo, vai sair com vida. Por isso não desvie, não volte atrás, não volte a fazer as coisas erradas que você fazia. Leia a palavra, leia o evangelho, venha para a igreja. Pecou, fez alguma coisa errada, Deus deu também a você o arrependimento para a vida. Meu Deus, eu acabei pecando, me perdoa, eu me arrependo, não faço mais. E continue nesse processo, abandonando o pecado, rejeitando as coisas erradas, perseverando, se esforçando, ficando firme até o fim. Porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Por isso não volte atrás, não desvie, não volte a fazer as coisas erradas que você fazia. Hoje você vai sair daqui salvo. Tudo que você precisa fazer é continuar salvo, é continuar salva. Mas, além do teu esforço, haverá algo tremendo te ajudando. Algo a mais. Algo que você nem imagina. Ou até imagina, mas não faz ideia do que é. Você não acredita. Mas este mesmo Deus, que através do Espírito Santo fez com que você ouvisse a palavra, cresce no Evangelho, recebesse Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador. Este mesmo Deus que te pegou pela mão e te trouxe aqui hoje, para você lavar os seus pecados, para você descer as águas. Este mesmo Deus que vai tirar você daquelas águas completamente sem pecado, salvo, salva. Este mesmo Deus vai continuar agindo com seu Espírito Santo para que você permaneça salvo, para que você fique firme. Ele vai te ajudar, ele vai te revestir de poder, ele vai trabalhar na tua vida, porque Deus decidiu que quer te salvar. Ele vai fazer de tudo para que você seja salvo. Vai depender de você. Vai depender de você. Você está compreendendo? Vai depender de você. Pedro disse, foi por isso que eu batizei o Cornélio, a família dele. Foi por isso que eu batizei. Porque Deus me mostrou que queria salvá-los. E quem sou eu para me opor, para resistir a Deus? Pedro não é ninguém para resistir a Deus. Religião alguma é qualquer coisa para resistir a Deus. Doutrina de homem alguma é qualquer coisa para resistir a Deus. E eu digo mais ainda, nem o diabo, nem o inferno, nem todos os demônios do abismo são qualquer coisa para resistir a Deus. Porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te salvar. Deus já decidiu, Ele quer te salvar, Ele te ama, do jeito que você está, Ele te ama e quer te salvar. Só existe uma pessoa que pode impedir você de ir para o céu. Não sou eu, nem os outros pastores, nem qualquer homem, nem qualquer criatura, nem qualquer entidade. Ninguém pode fazer você perder a salvação. Só existe uma pessoa que pode fazer você perder a salvação. É você mesmo. É você mesma. Você é a única pessoa que pode estragar tudo. Você é a única pessoa que pode pôr a vida que Deus te dá agora, por essa vida a perder. Se você desistir, se você voltar atrás, se você não tiver mais arrependimento no teu coração, se você achar que o pecado não tem problema nenhum, pode fazer quanto quiser, se você voltar a viver como os gentios, como você era antes, você vai pôr tudo a perder. Eu não quero, sinceramente, olhar do outro lado
separado por um imenso abismo, mas podendo ver todas as coisas. Eu não quero no futuro olhar e ver você lá, em meio às chamas, atormentado, suplicando uma gota de água para refrescar a língua. Eu não quero estar olhando você do outro lado no abismo, no Hades, no inferno, e dizendo: como pode? Eu batizei esta pessoa, estive com ela, ela esteve comigo, ela creu. Como que esta pessoa pôde jogar tudo fora? Como que esta pessoa pôde se arruinar desse jeito? Eu tenho que te batizar, porque você creu. Mas se dependesse de mim, para que você nunca mais desviasse, certamente você nunca mais desviaria. Mas não depende de mim. E também não depende de Deus. E também não depende de Jesus. E também não depende do diabo. E também não depende de nenhuma entidade. Depende só de você. Você está compreendendo? Hoje você sai daqui salvo. Todos que descerem as águas com fé sairão daqui salvos. Mas vai depender de você continuar salvo. Por isso, além de batizar, além de descer as águas, você tem que ter um compromisso com Deus. Um compromisso com a tua alma. Um compromisso com você mesmo, com você mesma. Você tem que dizer: eu vou perseverar até o fim. Eu não vou desistir. Eu não vou recuar. Eu não vou ceder. Eu não vou voltar a fazer as coisas erradas que eu fazia. Você tem que ter um compromisso com você, com a tua salvação. Está entendendo isso? Porque essa é a época dos desviados. Essa é a época dos desviados. O Espírito Santo já me mostrou que a quantidade de pessoas que se desviou é quase igual à quantidade de pessoas que ainda não ouviu o Evangelho. Por isso que você não pode desviar. Muitas pessoas estão aqui hoje e vão se batizar, mas sabe o que eu estou sentindo no meu coração? Que há pessoas aqui na igreja, que ainda não são batizadas nas águas e vieram assistir o batismo. E o Espírito Santo está falando com você agora. Que Ele não faz acepção de pessoas. E que Ele não coloca nenhum impedimento para te salvar. Que só você está impedindo que Ele te salve. Porque você ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador. E porque você ainda não se arrependeu. Porque você ainda não mudou de vida. O Espírito Santo, olha só, hoje eu tinha que falar só com quem vai se batizar. Porque essas pessoas vão tomar posse da salvação. Mas o Espírito Santo está aqui, falando com você, usando a minha boca, para dizer que você precisa se converter, receber Jesus Cristo como Salvador. Por isso eu vou perguntar, se tiver uma só pessoa aqui, uma só, que queira receber Jesus Cristo como Salvador agora, já vai haver uma festa no céu. E se houver aqui alguém que está desviado ou desviada, já até batizou nas águas, mas desviou, e voltar para a igreja, para o corpo de Cristo, vai haver uma festa gloriosa no céu e na terra. Por isso, primeiro eu quero perguntar para vocês, você que ainda não é batizado nas águas, você que não vai batizar, não quis batizar, ou nunca tinha ouvido essa palavra,
Você que está aqui veio só assistir o batismo, veio acompanhar um parente, veio acompanhar um amigo. Eu quero perguntar para você em nome de Jesus Cristo. Depois de ouvir estas palavras de vida eterna, estas palavras que salvam, eu quero perguntar aqui, tem alguém agora que quer receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador? Ergue a mão direita bem alto, se tem alguém. Ergue bem alto a sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui para frente em nome de Jesus, os que ergueram as mãos. Oh, glória. Aleluia. Talvez disseram, esse daí nunca vai se salvar, esse é um ímpio, essa é uma ímpia. Falaram isso de você, mas Deus quer te salvar. Deus quer lavar os teus pecados, te purificar. Você que já foi batizado nas águas, você que já foi batizada nas águas, saiu da igreja, ou saíram com você, não interessa. O fato é que você já conhece a palavra, mas ultimamente voltou para as gentes do mundo, voltou a ser gentil, está convivendo só com pagão, só com ímpio, fazendo coisas que os ímpios fazem, coisas que as gentes do mundo fazem. E você está aqui ouvindo essa palavra. Você não precisa se batizar de novo se você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você fez o teu batismo por imersão e sabia o que estava fazendo, não precisa batizar de novo. Mas se você está desviado, desviada, afastado, afastada, você precisa se reconciliar com o Pai. Por isso eu não vou te chamar de desviado nem de desviada, eu vou te chamar de filho pródigo. Eu vou te chamar de filha pródiga. Chega de viver ali com as gentes do mundo. Chega de andar pelo mundo. Filho pródigo, filha pródiga, volte para a casa do Pai. Saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Venha já. Venha, filho pródigo, venha, filha pródiga. Venha se consertar com Deus, porque hoje a tua vida vai ser restaurada nesta igreja. Oh, glória, isso, venha, venha com lágrimas, venha chorando, venha com arrependimento, é isso que importa. Oh, glória, venha, tem mais alguém? Venha. Aleluia. Antes de eu orar com quem vai se batizar nas águas, eu quero orar com vocês aqui. E a igreja quer orar por vocês. Então só vocês que estão aqui na frente, dobrem os joelhos comigo. A igreja continue de pé e estenda as mãos na direção dessas pessoas para abençoar essas vidas. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem está em casa e quer receber Jesus Cristo como Salvador, se ajoelhe perto do rádio. Quem está dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração. Você que está agora de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra é de salvação, é de vida eterna, e eu compreendi a minha responsabilidade. Eu preciso cuidar da minha alma, da minha vida eterna. Por isso, meu Deus, eu recebo agora a salvação que o Senhor me oferece através do arrependimento e do perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Meu Pai querido, eu declaro de joelhos aqui na terra que o teu Filho Jesus é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Fica comigo, meu Deus, e me garante agora a tua ajuda para a vida eterna. Perdoa, Senhor, os meus pecados e restaura a minha vida, em nome de Jesus.
Assim seja. Amém. Continue, igreja, com as mãos estendidas na direção dessas pessoas. Deixa eu orar por elas agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pessoas hoje entraram na salvação. Hoje a palavra era para quem ia se batizar, mas o teu Espírito Santo fez agora o que fez com Pedro e Cornélio, mostrou que quer salvar. E essa pessoa atendeu o teu chamado de salvação, ergueu as mãos para o céu, recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo Salvador e dobrou os seus joelhos aqui diante do altar te pedindo perdão. Então perdoa, Deus, e escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Esta pessoa que estava afastada, desviada, esta pessoa que estava fora da tua casa, Pai, este filho pródigo, esta filha pródiga, está retornando agora à tua casa. Faz aquela festa no céu e faz aquela festa aqui na terra. Sim, meu Deus, vamos nos regozijar, porque esta pessoa estava perdida e foi achada. Ela tinha morrido e reviveu. Vamos nos regozijar, Senhor, porque esta pessoa ouviu a tua palavra e creu. E agora, de joelhos, se rende totalmente aos teus pés. Então dá no coração desta pessoa o desejo de continuar te servindo, continuar fazendo a tua vontade. Aqueles que ainda não são batizados nas águas, coloca no coração desta pessoa o desejo de se batizar. E se ela quiser se batizar agora, porque creu, meu Deus, então ela descerá às águas e ela terá os seus pecados lavados. Meu Deus, faz a tua obra, sustenta esta vida com teu Espírito Santo. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. Glória a Deus. Pode se levantar. Você que ainda não é batizado nas águas, as águas estão aqui. Pastor, acabei de receber Jesus Cristo como Salvador agora. Um homem disse para Felipe: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? E Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele desceu as águas na mesma hora. Está entendendo? Se você ainda não é batizado nas águas, e se quiser eu te dou a capa agora e você vai descer as águas conosco. Quer batizar? Quer batizar? Ergue a mão quem quer batizar. Aleluia. Nós vamos distribuir as capas. Entregue as capas aqui também para essas pessoas. Vai receber a capa agora. Já tem. Quem não tem, vai pegar agora. Agora toda a igreja, quem vai batizar, quem vai descer as águas, levantem as mãos. Muito bem. Antes de você colocar a capa, coloque a mão direita assim sobre o teu coração, os que vão se batizar, os que vão descer as águas agora. Você vai fazer a tua confissão de fé. A palavra diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você vai fazer a tua confissão de fé. Tem várias pessoas filmando aqui na igreja. Estamos alegres, queremos guardar uma lembrança. Mas o que você vai fazer agora está sendo filmado lá na eternidade. Isso está sendo registrado em teu favor, porque você está cumprindo o segundo requisito, que é descer as águas. Com a mão direita sobre o teu coração, faça a tua confissão de fé, orando assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha, faça esta palavra sair da tua boca. Faça esta palavra sair de dentro do teu coração. Você que vai descer as águas, ore comigo: meu Deus e meu Pai.
Eu ouvi a tua palavra e eu criei de todo o meu coração que o teu filho Jesus veio a este mundo e nasceu da Virgem Maria, gerado pelo teu Espírito Santo, e que ele viveu a vida mais santa e perfeita que alguém já viveu aqui na terra, e que ele se guardou sem nenhum pecado para assumir os meus pecados e morrer por mim na cruz do Calvário. Eu creio, meu Deus, que naquela cruz, sobre Jesus, estavam também os meus pecados. Eu creio que ele levou sobre si todas as minhas iniquidades e que através do sacrifício de Jesus, do seu sangue puro e carmesim, todos os meus pecados são purificados. Eu creio que Jesus Cristo, o teu Filho amado, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. E eu creio na ordem que ele deu: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Meu Deus da glória, eu criei, e é por isso que eu vou descer as águas. Eu vou tomar posse da vida eterna através do arrependimento e do perdão dos pecados pelo meu Senhor Jesus. Eu declaro que vou sair destas águas e segui-lo todos os dias da minha vida. Eu declaro que vou perseverar até o fim. Por isso, meu Deus, não me deixe cair, nem desviar, nem desistir. Mas se algo acontecer e eu pecar, coloca, meu Deus, dentro de mim o temor no coração. Coloca dentro de mim o arrependimento, para que eu me arrependa, peça perdão e continue na bênção da salvação. Me ajude, meu Deus, nesta caminhada. Trabalhe na minha vida pelo teu Espírito Santo. E eu declaro desde já que eu quero a plenitude do teu Espírito, além do batismo nas águas. Eu quero o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero também uma vida transbordante no teu Espírito. Por isso, meu Pai, me dá agora a certeza da salvação e me ajude a perseverar até o fim, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.